Bem-vindos a mais um módulo da nossa disciplina de SIG em Geociências. Hoje vamos tratar de um aspecto fundamental dos sistemas de informação geográfica, que é a criação de nova informação. Neste caso, a criação de nova informação passará pela digitalização de elementos que existiam em mapas anteriores e, neste caso, trataremos especificamente de digitalização de pontos e linhas. Deixaremos a digitalização de polígonos para um exercício mais à frente. Este exercício é um pouco longo, mas aconselho-se a vossa atenção total, porque é uma parte fundamental do trabalho de quem vai fazer um novo sistema de informação geográfica. Desejo-vos um bom trabalho e uma boa semana. Vamos passar agora ao exercício que trata da digitalização de pontos e linhas. Este exercício no nosso Moodle aparece no tópico atual e a primeira coisa que há a fazer é descarregar o ficheiro PDF com a explicação deste exercício e a sua resolução. Vamos gravá-lo então na pasta que temos destinada à nossa disciplina de SIGs em Geociências, o exercício 2 e a pasta dados. Se repararem, eu já criei esta estrutura e já tenho toda aqui na minha pasta. O ficheiro PDF começa por fazer uma explicação do que é que se espera que façamos e depois, na parte final, tem cá o problema. O problema pede que editemos, ou seja, criemos a informação relativamente às curvas de nível, às minas ou estruturas mineiras, às estradas, mas também para as linhas de água. Para isso, vamos recorrer ao software ArcMap. Portanto, vamos, neste software, criar o nosso mapa que vai ter esta informação. O software ArcMap, que está agora a abrir, vai-nos apresentar uma janela perguntando-nos se pretendemos abrir algum projeto anterior que já estejamos a trabalhar ou se queremos criar um novo mapa. No nosso caso, vamos criar um novo mapa e vejam que, tal como no ArcCatalog, temos duas janelas. A janela Table of Contents, onde vamos poder verificar as layers que o nosso projeto SIG tem, e do outro lado a janela de desenho, onde vamos ver os resultados do nosso SIG. Para o nosso projeto, a primeira coisa que há a fazer é definir o sistema de coordenadas da nossa data frame. A data frame, portanto, é a zona de desenho que temos. Como eu já tenho nos favoritos o Datum 63 Eiffel-Gauss do Instituto Geográfico do Exército, é esse que eu vou definir como o meu sistema de coordenadas. Verifiquem que cá na parte inferior estávamos a aparecer Unknown Units, passa-nos a aparecer agora coordenadas em metros, consoante a posição do raio. O passo seguinte trata de abrirmos o mapa original. Ora, o nosso mapa original, se bem se lembram, estava na pasta Exercício 1, Dados, Portela das Cabras. É este o mapa original, é este que vamos abrir. Ele dá-nos uma pequena indicação relativamente ao sistema de coordenadas e cá está o mapa projetado no nosso SIG. Além disso, vamos então poder abrir os shapefiles que contêm as linhas de água, as curvas de nível, etc. Esses shapefiles estavam na pasta resultados do exercício 1. Cá estão os 3 shapefiles dessa pasta. E também o shapefile das estruturas mineiras, que estava na pasta pontos do mesmo exercício 1. Assim, o nosso projeto contém as camadas estruturas mineiras, linhas de água, estradas, curvas de nível, shapefiles, portanto, ficheiros vetoriais com essa informação, e o ficheiro TIFF Portela das Cabras, que é um scanner do mapa, portanto, um ficheiro do tipo raster.
Muito bem. Quero lembrar que, tal como no ArcCatalog, toda a configuração do nosso ArcMap pode ser alterada através das barras de ferramentas. Uma das coisas que se deve fazer logo à partida é eliminar barras de ferramentas que não nos interessam, como neste caso esta barra layout não vamos utilizar, arrastando-a para aqui e apagando, e inserindo outras barras de ferramentas que venhamos a necessitar. Neste caso, a barra Editor, vamos necessitar dela, vamos colocá-la aqui. Portanto, também lembrar que as ferramentas de zoom, tal como as vimos já no ArcCatalog, funcionam da mesma forma aqui. Temos os mesmos objetos e o mesmo tipo de ferramentas. Aqui temos mais algumas, o zoom in e zoom out. Logo à frente utilizaremos estas ferramentas se for necessário e o full extent para voltar a ver todo o nosso mapa ou não. O passo seguinte agora trata de começar a editar, ou seja, a digitalizar as estruturas mineiras. Para fazermos isso, vamos à ferramenta Editor e selecionamos a opção Start Editing. Nesta opção Start Editing aparece-nos uma janela e ele pergunta-me qual destes shapefiles quero eu trabalhar. Ora, como vamos começar por digitalizar pontos, ou seja, as estruturas mineiras, é essa que eu seleciono agora. A barra do editor vai se alterar, por forma a me permitir fazer então a edição das diferentes ferramentas. Cá está. Aparece-me aqui uma janela para criar os diferentes objetos. E o que eu tenho então a fazer é começar a digitalizar os meus objetos. Para isso, vou escolher uma ampliação que seja uma ampliação boa, onde eu consiga ver bem os objetos e, por exemplo, consigo observar que aqui está uma entrada de galeria subterrânea. Para se fazer a digitalização de um objeto do tipo ponto, eu seleciono aqui a ferramenta Edit, Edit Tool, e, tendo aqui as estruturas mineiras selecionadas, seleciono o tipo ponto. E então posso indicar aqui esta entrada de galeria. Ficou indicado ali o ponto. Se eu quiser logo indicar que aquele ponto corresponde a uma galeria subterrânea, o que eu tenho a fazer será ter aberta a minha tabela de atributos. Vejam que, além do ID, o FID, temos também a descrição e então irei colocar aqui galeria subterrânea. Então aquele ponto passou a ser uma galeria subterrânea. Ora, muito bem, agora tenho aqui 3 poços, seleciono e marco aquele e aqui escrevo poço. Aqui um outro poço, idem aspas, poço. Aqui está um terceiro poço, faço a mesma coisa. Na descrição indico poço. Se virem, aqui está uma outra entrada de galeria. Neste caso, depois não tem indicação se é subterrâneo ou não. Faço apenas a indicação de entrada de galeria. Eu vou pôr aqui o nome completo para que tudo me pareça correto. E, portanto, é assim que eu vou percorrer todo o meu mapa a indicar os diferentes objetos. É de salientar que, durante as digitalizações, os pontos que vamos marcando vão ficando sempre com o símbolo que o ArcGIS tem por omissão. Um caso especial é o último ponto digitalizado que nos aparece sublinhado com esta cor azul celeste ou azul cian. Se pretendermos que os símbolos com que os pontos nos são apresentados sejam diferentes, neste caso eu acho que os pontos são pouco visíveis, podemos fazer um duplo clique em cima aqui do símbolo das estruturas mineiras e escolher um novo símbolo
mais visível neste caso, para os pontos que estamos a digitalizar. Vejam então que estes pontos aparecem com a nova simbologia e o ponto que selecionamos também marcado na forma correta. Feito isto e treinada esta digitalização, há que percorrer o mapa todo à procura dos pontos que devemos digitalizar. Para isso, devemos escolher a ampliação correta, usando zoom in e zoom out, as ferramentas de fixe de zoom in, fixe de zoom out, ou zoom in por uma caixa e zoom out por uma caixa, e a ferramenta Pan, cujo ícone é esta mão, para percorrer o mapa à procura de pontos para digitalizar. Efetuada a digitalização de todos os pontos, resta-nos salvar o resultado do nosso trabalho e, para isso, utilizamos aqui na barra Editor Save Edit. Esta opção permite gravar então os pontos digitalizados no disco duro. Depois de se ter feita a digitalização, devemos terminar de editar os nossos pontos recorrendo à opção Stop Editing. Feito isto, está terminada então a digitalização dos pontos. Lembro que para este exercício devem digitalizar todos os pontos que correspondem às estruturas mineiras que encontrarem no mapa. Para isso, percorram-no com toda a atenção, façam o zoom necessário e tratem de indicar os pontos, fazer, portanto, a sua digitalização. No final, se quiserem verificar o resultado da vossa digitalização, podem selecionar a camada Estruturas Mineiras e, com o botão da direita do rato, abrir a janela Attribute Table e vejam que nesta janela nos aparece então aqui a tabela. Nos aparece aqui a tabela com os resultados da nossa digitalização. Ela aparece aqui um pouco desformatada. Eu posso arrastá-la e mostrá-la de uma forma mais interessante para quem está a ver. Vejam que temos cá os campos FID, Shape, ID e Descrição. São estes os campos que tínhamos criado no exercício 1. Depois de feita a digitalização das estruturas mineiras, pode-se esconder a sua visualização retirando a seleção aqui no ícone das estruturas mineiras, na layer das estruturas mineiras. Para passar à digitalização das curvas de nível, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher aqui uma simbologia, um vermelho forte, que me permita que as linhas que eu digitalizar sejam bem visíveis. Depois vou então aqui à barra do editor, faço Start Editing e então seleciono aqui a layer, a camada curvas de nível. Os ícones que me aparecem agora são ligeiramente diferentes dos anteriores, mas o tipo de digitalização que eu vou fazer é semelhante. Portanto, como vou digitalizar as curvas de nível, convém lembrarmos um pouco que no nosso mapa as curvas de nível estão espaçadas de 5 em 5 metros. Vejamos aqui um exemplo para tornar isto claro. Esta curva de nível com uma linha mais grossa está marcada com o valor 275 metros. Esta outra curva de nível, também com uma linha grossa, está marcada com o valor de 300 metros. Então,
significará 275, 280, 285, 290, 295 e 300 metros. As curvas de nível estão, pois, espaçadas de 5 em 5 metros. Lembrem-se que as curvas de nível nunca se cruzam entre si, ao contrário de, por exemplo, estradas ou linhas de água, que se podem tocar umas nas outras e que, portanto, serão paralelas, ou melhor, subparalelas umas às outras. E, portanto, com a ampliação correta, podemos facilmente seguir as diferentes curvas de nível. Para o nosso exercício de digitalização, o meu conselho é que comecemos por digitalizar curvas de nível de um dos cantos do mapa. Vamos começar aqui pelo canto inferior esquerdo, onde se pode ver a curva de nível correspondente aos 275 metros. É esta que eu aconselho que digitalizemos. Então, vamos novamente aqui ao separador Create Features. Selecionamos. Vejam que me aparecem três possibilidades: as curvas de nível, as estradas e as linhas de água. E isto porquê? Porque estas três shapefiles estão dentro da mesma pasta e, como estão dentro da mesma pasta, eu posso editar qualquer um deles. Mesmo tendo selecionado editar as curvas de nível, eu posso também, desde que selecione aqui, editar as estradas ou as linhas de água. Portanto, seleciono curvas de nível e vou indicar que vou digitalizar recorrendo a segmentos de reta, portanto, a linhas. Feito isto, vou alterar aqui a ampliação para poder ver bem a minha curva de nível e escolho novamente aqui a opção linha e então, com um clique, começo no ponto que me interessa e vou desenhando os sucessivos segmentos de reta que vão compor a minha curva de nível. Eu quero chamar a atenção que agora há que ter um equilíbrio entre o número de pontos que vamos marcar e a ampliação que vamos fazer e também a qualidade da nossa digitalização. Vejam que a curva de nível continua por aqui afora e eu, para continuar a desenhar a curva de nível, vou aqui à ferramenta Pan, arrasto para uma nova posição, seleciono novamente, seleciono novamente linha e continuo a digitalização sem problemas. Quando tiver terminada a digitalização desta curva de nível, novamente ferramenta Pan, novamente Line, eu aqui não tenho informação, portanto faço um segmento de reta contínuo até ali, e para terminar a digitalização, um duplo clique e a linha que eu acabei de digitalizar fica registada. Não esquecer nunca de, depois de se fazer esta digitalização, se ir à tabela Atributos e indicar o valor do campo cota. Cota significará altitude e, neste caso, devemos indicar o valor de 225 metros. Feito isto, posso continuar a digitalizar outras curvas de nível, mas para isso vou fazer uma coisa que é voltar a um zoom menor para poder ver aonde estão outras curvas de nível. Nesta primeira fase, e também para que nos apercebamos da topografia do terreno, o meu conselho é que digitalizemos primeiro as curvas de nível mestras, aquelas que estão com uma linha mais grossa e que correspondem às linhas de 25 em 25 metros. Vou digitalizar aqui uma segunda destas linhas. Cá está. Seleciono Create Features Line e novamente recomeço então a digitalização. Eu quero chamar aqui a atenção que
algumas ferramentas extra vamos ter agora para trabalhar quando digitalizarmos linhas. Não se assustem, eu vi que temos um erro atrás e é isso que eu quero falar. Eu digitalizei esta segunda linha, cá está ela digitalizada. Para não me esquecer, vou já à tabela de atributos e indicar que esta linha corresponde à cota 225, mas tenho aqui uma pequena questão. Vejam que a digitalização que eu fiz não foi perfeita e a linha que eu desenhei, que deveria acompanhar a curva de nível que estava desenhada no mapa original, falhou aqui, saltando deste ponto para aquele, como se a curva de nível fosse por aqui. A minha sugestão é que a nossa curva de nível tenha pelo menos a mesma qualidade que a digitalização original e, portanto, eu vou ter que introduzir aqui pontos intermédios. Para fazer isso, tenho que, aqui na barra Editor, selecionar a ferramenta Edit Tool e faço um duplo clique em cima da linha que estou a digitalizar. Cá está ela. Vejam que me aparecem os vários pontos que eu fui digitalizando e que correspondem a esta linha. O que há a fazer é, se repararem, o ícone do rato altera-se consoante estamos em cima de uma linha, em cima da linha que une dois pontos, em cima de um ponto propriamente dito, e se eu carregar, quando estou em cima da linha, com o botão da direita do rato, aparece-me um conjunto de opções que incluem aqui esta opção que me interessa agora saber, ou chamarmos a atenção, que é a opção Insert Vertex. Portanto, inserir no local onde eu selecionei o rato um vértice. Seleciono esta opção e vejam que o ArcGIS, o ArcMap, criou-me então aqui um vértice. Resta-me colocar este vértice na sua posição correta e para tal pego no rato e coloco em cima do ícone do vértice desejado e arrasto para a sua posição correta. Esta alteração ainda não está aceite até eu carregar fora da linha selecionada. E vejam então que agora a linha da minha curva de nível está ela correta. Também, tal como inserir vértices, também eu posso apagar vértices que estejam a mais ou que estejam errados. Para se fazer isso, seleciono novamente a linha e vamos imaginar que este vértice aqui não é necessário. E aquele ponto e aquele descrevem perfeitamente a curva de nível nesta região aqui. Para tanto, coloco o rato em cima deste vértice, com o botão da direita do rato, aparece uma opção Delete Vertex. Isto permite-me apagar aquele vértice. Cá está. Vejam a linha como ficará nesta situação, a linha como estava antigamente e, feito isto, basta-me clicar fora daquela posição e a nova linha está criada. É claro que ficou pior esta digitalização que a anterior e, portanto, se eu quiser voltar à anterior, basta-me fazer aqui o undo. Cá está novamente a linha na sua posição final. Bom, feito isto, e tal como para o caso das estruturas mineiras, temos que fazer esta digitalização para todo o mapa. Relembro, como vos disse, que se deve começar pelas linhas mestras e, sobretudo, começar também pelos cantos do mapa. Por forma, cá está a 225, que vai por aqui e segue depois aquele corte ali no terreno. Devemos começar pelas linhas mestras para nos apercebermos de como é que é a forma do terreno. Feita esta digitalização, poderemos passar para as linhas de segunda categoria. Efetuado que esteja o trabalho da digitalização, não esquecer de gravar os resultados, a edição. Até se fazer isto, os dados não ficam gravados no disco e, terminada a edição das curvas de nível, resta-nos fazer Stop Editing. E, portanto, as curvas de nível que nós digitalizamos
aparecem agora na tabela de atributos. As duas que eu digitalizei agora para este exemplo. Para terminarmos o exercício, vamos agora ver a questão de linhas que se cruzam ou que se tocam. Este é o caso, por exemplo, das estradas ou também das linhas de água. Vamos ver o caso das estradas. Ora bom, para digitalizar as estradas, vou aqui à toolbar Editor, faço Start Editing, seleciono estradas, ok? Já agora vou aproveitar também para escolher uma simbologia que eu veja bem. Entretanto, alterei a simbologia para as curvas de nível para também a cor ser a cor que corresponde às curvas de nível, este castanho. E vamos ver aqui o caso de umas estradas que estão aqui nesta zona do terreno e que se tocam entre si. Cá está. A simbologia das estradas que este mapa tem corresponde a um tracejado e este tracejado são caminhos de pé posto, ou seja, são caminhos onde pode andar uma pessoa a pé, mas que veículos não podem passar aqui nessa estrada. Depois tem caminhos de terra batida, mas que já são estradas, vamos chamar-lhe estradas municipais. A simbologia aqui é uma linha tracejada e uma outra linha contínua. E por último, apenas aqui num canto do mapa, tem uma estrada nacional. Essa estrada nacional está aqui, é esta linha a grosso. Na realidade, é uma dupla linha contínua, como se pode ver aqui, mas que, devido ao scanner, esta linha em alguns locais ficou marcada como sendo uma linha única, grossa. Bom, vamos então digitalizar aqui as nossas estradas que se tocam e o princípio, o funcionamento é exatamente o mesmo que o anterior. Ou seja, vou a Create Features, seleciono estradas, digo que é uma linha e vou começar por digitalizar esta estrada aqui. Ora bom, o primeiro aspecto que há a salientar é que esta estrada aqui, eu agora teria muitas opções, poderia continuá-la para a esquerda, continuá-la para a direita ou pura e simplesmente parar aqui, que é o que eu vou fazer. Parar aqui. Muito bem, esta estrada está digitalizada, não esquecer de ir aos atributos e indicar que isto é uma estrada de pé posto, que é o seu tipo, é a sua descrição, estrada de pé posto. Muito bem, vou digitalizar uma segunda estrada. Para isso, vou aqui à ferramenta Create Features, uma segunda estrada, e é esta que aqui vai. Eu estou a digitalizar e, mais uma vez, a minha opção vai ser terminar esta estrada no cruzamento com a estrada que eu vos disse que era uma estrada municipal. Duplo clique aqui. Está criada a estrada, também não esquecer. Portanto, cá está, caminho de pé posto. Ora bom, eu quero chamar-vos aqui agora a atenção de um detalhe. Vamos ver aqui a zona de sobreposição das duas estradas. E, se fizermos uma ampliação suficientemente grande, podem verificar facilmente que as duas estradas não se tocam perfeitamente. Se, para uma ampliação baixa, isto não tem problemas, na realidade corresponde a um erro na nossa digitalização. Para que objetos que têm linhas em comum ou vértices em comum ou alguma elemento em comum se fiquem a partilhar esse elemento, portanto se toquem na verdade, tenham as mesmas coordenadas, existe uma opção dentro do ArcMap que se designa por snapping. Ora, snapping significa agarrar. Portanto, podemos abrir uma janela de snapping, que aqui me aparece, com várias opções de snapping.
Vamos ver aqui as opções e vejam que aqui a opção mais importante é qual é a tolerância. Ou seja, com que proximidade ou com que afastamento é que um ponto vai ser agarrado pelo outro. Neste caso está por omissão escolhido 10 pixels. Vamos então ver como é que isto funciona. Ora bom, eu tenho a ferramenta Snapping ativada, uso Snapping e posso escolher Snapping para interseção de duas ou mais linhas ou de outras características, para um ponto intermédio ou mesmo para uma tangente. Vamos deixar isto por agora, aqui a nossa ferramenta de Snapping, e vamos fazer o snap entre um vértice que eu vou criar aqui na minha estrada. Estou à espera que ele me permita digitalizar. Cá estão os vértices que eu já tinha criados. O vértice de interseção eu vou criá-lo aqui. Insert Vertex. Já ali está. E eu agora vou ampliar aqui um pouco mais para que possamos ver bem esta operação. Vou agora, então, selecionar este vértice e vou arrastá-lo até... Vejam que eu posso arrastar livremente até que a uma certa distância ele vai saltar. Saltou agora para se ligar com aquele outro vértice da outra estrada. Eu vou deixá-lo fora, vou deixá-lo aqui fora, o vértice, para já, e vou aqui às opções de snapping e de 10 pixels vou alterar aqui para 40 pixels. E vamos ver o que acontece. Vamos agora pegar aqui no vértice. Eu ando a passear com ele e vejam que quando estiver a uma distância menor que 40 pixels, ele, cá está, saltou para o vértice da outra estrada que lhe estava próximo. Se eu largar agora ao rato e clicar fora do objeto a selecionar, as duas linhas ficaram agora, ou melhor, o vértice com que termina é esta linha aqui e o vértice que eu criei aqui para esta linha estão ligados. Podemos fazer qualquer ampliação que eles aparecerão sempre ligados. Como aqui podem ver, já estou a uma escala 1 para 1 e os vértices ainda aparecem ligados. Muito bem. Esta opção feita, eu vou fazer aqui Zoom to Layer, esta opção feita permitir-me-á, então, fazer com que vários objetos, neste caso linhas, se toquem uns aos outros e que tenham elementos em comum. Vamos ver agora, por exemplo, a continuação desta estrada ali para a frente. Se eu quiser fazer essa continuação, vou aqui ao Create Features, Line, cá está a linha que eu estou a desenhar. Eu ando aqui com o rato, poderia começar a linha em qualquer sítio, mas quando me aproximar o suficiente daquele último vértice, ele faz-me o snap, portanto, o rato, vejam que ele está já afastado, mas na verdade o ponto fica marcado no vértice, o rato vai-me saltar para o ponto de interseção. Pronto, basta-me clicar a primeira vez e continuar a digitalização pelo resto da linha. Vejam que este snap, neste caso, inclusivamente, salta-me para se ligar a outras linhas, como por exemplo o das curvas de nível. Se eu quiser desligar o snapping, tiram o Use Snapping para que não estejamos a ligar-nos às curvas de nível ou a outros elementos que estejam próximos. Vou continuar agora aqui, sem problema nenhum, a digitalizar a minha estrada. Sem problema nenhum, a digitalizar a estrada até ao fim do sítio onde ela aparece no mapa. Bom, não esquecer de que esta estrada agora, peço perdão, atributos, já é caminho municipal. E posso continuar a minha digitalização novamente a partir daquele ponto
ligando a ferramenta Snapping, não esquecer, eu agora estava-me a esquecer, ligando a ferramenta Snapping, e quando já está ligado ao vértice que eu quero, desligo-a para terminar de digitalizar a linha que me interessa, neste caso, esta estrada. Eu vou mostrar ainda mais umas opções para este exercício que vamos ver já mais à frente. Bom, cá está o resto da linha digitalizada. Também não esquecer de indicar nos atributos que é caminho de pé posto. E se forem então ver na tabela de atributos das estradas, cá está, caminho de pé posto, este último que eu acabei de digitalizar, o outro anterior. Enganei-me, não é de pé posto, também posso alterar aqui. É municipal, com certeza. Este será a continuação do outro. Municipal. Cá está feita esta alteração e chamo a atenção que eu tanto posso fazer a alteração aqui na janela de atributos, aqui, como aqui, é exatamente o mesmo. Ele aceita-me das duas formas. Se forem ver agora aqui nos atributos, ele já me deve aparecer aqui caminho municipal. Feita esta digitalização dos elementos que me interessa, não esquecer nunca de gravar os resultados. Interessa agora também para este exercício que este segmento de reta que corresponde a esta parte da estrada seja a continuação para aquela parte da estrada. Para isso, podemos utilizar aqui a opção Select Features, que seleciona elementos. Neste caso, vou selecionar aqui este bloco da estrada. Cá está ele assinalado a azul. E com a tecla de Shift, seleciono também este segmento aqui. Se tiverem dúvidas se são estes os elementos que verdadeiramente eu queria selecionar, podem ir à tabela de atributos e vejam que estão aqui os dois selecionados. O passo seguinte é unir estes dois segmentos. A ferramenta Editor tem uma possibilidade, que está aqui, que é a possibilidade de unir os dois segmentos. Para isso, vou aqui a Editor, seleciono a opção Union. Ele pergunta-me qual é o template que eu quero utilizar. É de facto as estradas. E vejam que ele criou uma nova linha aqui que corresponderá à união das duas linhas. Portanto, posso agora apagar estes dois segmentos. Com a tecla de Shift seleciono os dois e com o botão Delete apago estes dois. E neste novo elemento que ele criou, escrevo aqui caminho municipal. E este corresponderá então à linha completa. Vejam que vou agora selecionar este fragmento aqui e ele de facto mostra a linha completa. Feito tudo isto, resta-me então gravar estas alterações e, para terminar, fazer Stop Editing. Bom, tal como para as curvas de nível, haverá que percorrer todo o mapa e digitalizar todas as estradas, indicando os diferentes tipos de estrada que temos. Não foi explicado neste exercício como deveríamos proceder para digitalizar as linhas de água. Tal não é necessário porque a sua digitalização é semelhante à digitalização das estradas ou das curvas de nível. Eu diria das estradas porque pode haver necessidade de se utilizar a ferramenta Snap para algumas linhas de água que se toquem. Terminada a digitalização de todos os elementos do nosso mapa,
há que salvar, além destes elementos, já foram salvos quando fizemos editor Stop Editing e Save Edits, há que salvar também o nosso mapa, o nosso projeto de mapa. Para isso, não o vamos deixar com o nome Untitled, fazemos File, Save As, e, neste caso, em vez de Untitled, na pasta Resultados, devo criar uma nova pasta chamada Mapas. E na pasta Mapas vou criar um mapa que se chama Exercício 2, Digitalização de pontos e linhas. Ora bom, chamar a atenção que este mapa que eu acabei de gravar corresponde apenas à informação sobre que eu tenho um mapa que tem um raster chamado Portela das Cabras, que está numa localização que o computador conhece, que o mapa conhece, tem 3 shapefiles cuja informação também está numa localização que o computador conhece e um shapefile de pontos chamado Estruturas Mineiras, também cuja localização computador e, portanto, o meu mapa conhecem. O mapa, por si só, não é a totalidade da informação. Se quiserem passar a informação total para alguém, terão que copiar a pasta que tem o mapa, mas também as pastas que têm todos os shapefiles e ficheiros raster que esse mapa possui. Estão guardados em ficheiros separados do ficheiro do mapa. Deve-se ter muita atenção a isto, pois o ficheiro do mapa por si só não contém a informação que os shapefiles contêm. Este é o fim deste exercício. Para a semana vamos tratar de digitalizar polígonos. Aqui novos problemas se nos vão colocar.